Tá, o que é que vai ter no meu tópico frasal? O meu tópico frasal, ele vai ter uma retomada, né, da minha tese, ou ele vai indicar alguma coisa que alguma coisa será proposta. Por quê? Bem, você está escrevendo um parágrafo que em tese é o último do seu texto, em tese não é o último do seu texto, e nele você vai propor algo. Então você pode colocar esse tópico frasal como esse exemplo que eu coloquei aí para vocês. Portanto, alternativas são necessárias para sanar esse impasse no país. Portanto, medidas são necessárias para resolver o impasse. Eu, particularmente, não insiro o tópico frasal. Eu vou direto para a proposta. Porque eu acho que a conclusão o corretor já está esperando você escrever uma proposta de intervenção. Então não precisa você. Tem gente que, pelo amor de Deus, sério, não façam isso. Se você for escrever esse tópico frasal, não escreva muita coisa nele. Tem gente que coloca quase. Tem gente que escreve 2 linhas de tópico frasal. Portanto, alternativas são necessárias para sanar esse triste impasse no país tupiniquim, parará, enchendo linguiça. Não faz isso, porque em tese, você não tem muitas linhas para o seu parágrafo de conclusão. Vamos supor que você fez 6 na introdução. Aí, 6 de 30 tem 24. Você fez um desenvolvimento com 8 e outro com 9. Então, Ave Maria, sorri de conta. 6 com 9, 15, com 8, 18, 19, 20, 23. Vai sobrar 7 linhas para o seu parágrafo de conclusão. Então, se você faz 2 linhas de tópico frasal, você vai ficar só com 5 linhas para fazer 2 propostas detalhadas. Que eu recomendo fazer as 2 completas. Foi assim que eu fiz e deu certo para mim e vem dando certo para os meus alunos lá no curso de redação. Aí é facultativo. Quer fazer o tópico frasal, acha que fica mais organizado, que fica melhor. Então você vai, coloca o conectivo e faz um resuminho. Esse resuminho ou vai reafirmar a sua tese, né? Vai trazer a sua tese, a opinião que foi defendida durante o texto, ou você sinaliza que vai propor algo, beleza? Agora vamos para a proposta 1, a estrutura. Se você não fizer o tópico frasal, aí você vai colocar, portanto, o ou a, aí coloca a gente, deve. Se você fizer o tópico frasal, que já vai ter lá o portanto, aí, portanto, vírgula, alternativas são necessárias para combater esse problema no Brasil, ponto. Você pode colocar o conectivo para tanto. Para tanto, o ou a deve realizar, elaborar, divulgar, construir, conceder. Olha o que eu coloquei entre aspas. Volte para o seu desenvolvimento para achar a ação. A ação da sua proposta de intervenção está presente no seu desenvolvimento. Porque quando você diz que a ausência de infraestrutura nas escolas contribui para a persistência da problemática relacionada à falta de inclusão dos autistas no Brasil, o que é que você vai propor? Se você problematizou a falta de estrutura nas escolas, você vai propor que o Estado, né, realize mais investimentos para melhorias na infraestrutura, que o Estado conceda mais recursos tecnológicos para as escolas, entende? A sua ação está diretamente vinculada àquilo que foi problematizado nos seus desenvolvimentos. E aí, vírgula, olha essa vírgula, insere. Muitos de vocês esquecem de inserir essa vírgula. Por meio de, insere o meio. Agora, não vai, por tudo que é mais sagrado, paciente na vida, colocar por meio de e colocar um agente. Não, por meio de uma parceria. Não importa se você está dizendo que é por meio de uma parceria, você está colocando outro agente. Meio é a forma com a qual a ação será executada. Então, o Ministério da Educação deve elaborar um plano pedagógico para ser instaurado nas escolas do Brasil. Isso pode acontecer por meio de uma colaboração entre mestres e doutores, tarará, tarará, tarará. Por quê? Porque é um meio que essa galera vai se reunir para que aquela ação seja colocada em prática. Pensa nisso, o meio é a forma de execução da ação. Aí, às vezes, vocês colocam o meio na ação e tem dificuldade de inserir o meio. Vou citar um exemplo. A pessoa que coloca essa ação deve ser realizada
por meio de... Tipo, você coloca lá, o Ministério da Educação deve realizar palestras. Beleza, eu entendo que você pode colocar no meio, por meio da contratação de professores ou por meio de uma ampla divulgação no ambiente escolar, mas fica melhor você colocar essas palestras como meio para a concretização de algo, entendeu? Então, pensa nisso. Aí, lá na hora que você estiver escrevendo, o fulano de tal deve fazer tal coisa. Se você tiver dificuldade para inserir o meio, pega essa ação e tenta colocar ela como meio, porque às vezes quando você inverte, você funciona mais. Então, o Ministério da Educação deve, por meio de palestras, deve fazer o que por meio de palestras? Deve realizar encontros com os pais nas escolas, por meio de palestras. Tá vendo que flui melhor? Mas não esquece, precisa estar muito bem detalhadinho na sua redação. O fulaninho, agente tal, deve, para indicar ação, essa ação concreta, por meio de, tem que ter o por meio de. Lá na hora, lembra, eu vou pegar, minha prova do Enem tá aqui, só me dê um segundo. Eu vou pegar, vocês verem que eu coloquei para não esquecer, porque isso vale 40 pontos. Cada elemento desse vale 40, é muita coisa. Peraí. Ó, aqui, voltei. Eu tinha deixado ali, porque eu vou fazer uma aula sobre técnicas de responder prova para os meus alunos. Aí eu tô com meu caderno do Enem, do ano que eu passei. Eu fiz o Enem ano passado também, mas esse caderno aqui é do ano que eu passei. E aí tem tudo. Eu vou explicar tudo para eles, como que eu respondi a prova. Então, não, tá vendo? Os benefícios de ser meu aluno vai além da redação. Deixa eu ver pro pessoal que tá no YouTube, mas eles vão conseguir ver, porque eu vou aproximar. Vê que eu coloquei aqui, ó as perguntinhas. Não sei se vocês estão enxergando. Quem, o que, como e para quê. E eu sabia que tinha que inserir um detalhamento. Ó aqui, ó, pessoal do YouTube. Tá bem em cima. Por quê? Porque eu não queria esquecer, perder 40 pontos, não. É muito importante. Cada elemento desse vale 40. E aí você deixa muito explícito. Cada elemento desse, o meio, por meio de, por intermédio de, a partir de. Se você ler a sua conclusão e você não acha o por meio de, o por intermédio de, o a partir de, o mediante, tem algum problema. Deixe o elemento claro para o corretor olhar e dizer, esse menino inseriu o meio, mais 40. Que é isso que eles fazem, contam elementos. Aí tem a proposta 2, né? Para quem gosta de fazer duas propostas. Ademais, fez a proposta 1, ponto. Ademais, compete ao, de novo, agente, criar, promover, estimular ação. Com a ou que aí é o detalhamento, com a participação, que ou pois, é uma explicação, uma especificação, uma justificativa, são exemplos de conectivos que ajudam no detalhamento. E o por intermédio de, né, para não repetir o por meio de, e o a fim de, para indicar a finalidade. A fim de, com o objetivo de, com o fito, com o efeito, na tentativa de, todos esses são conectivos que deixam muito explícita o efeito da proposta de intervenção, o efeito daquilo que você está propondo. Aí, pessoal, tem agora a proposta única, que eu não gosto, mas quem quiser, fique à vontade para fazer. Então, você inseriu lá o tópico frasal, né? Portanto, parará, ponto. Para tanto, é dever do agente, aí você vai e coloca a sua ação. Realizar, divulgar, elaborar, construir, beleza. E capricho no detalhamento. Ponto. Essa ação pode ser feita por meio de, por meio do, com a finalidade de. Nesse tipo de proposta única, em vez de fazer um só período com a proposta toda, você vai fazer um período com agente, ação e detalhamento e o outro com meio e efeito. E pode colocar também outro detalhamento. Detalhamento nunca é demais, tá? Lembra disso.